Meus queridos amigos, que a paz do Divino Mestre Jesus reine em nossos corações, hoje e sempre, trazendo muita luz, muito discernimento, muito equilíbrio para a nossa jornada evolutiva. Hoje vamos abordar um tema, desenvolvê-lo, que é muito falado na doutrina espírita, que é a reforma íntima, né? E todos nós temos essa necessidade de nos reestruturarmos. E como diz o Chico, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então este que é a principal, né, verdade que existe em cada um de nós. Nós temos o que é ser espírita. É ser melhor hoje do que ontem. É buscar amanhã ser melhor do que hoje. Procurar errar menos e acertar mais. Esforçar-se pelo domínio das más inclinações. Transformar-se moralmente. Perdoar, praticar a caridade e amar o próximo como a si mesmo. Conhecendo o Espiritismo, nós temos 3 etapas decisivas. A primeira etapa, nós chegamos à casa espírita. Na segunda etapa, o conhecimento doutrinário penetra os meandros da nossa inteligência. E na terceira etapa, o Espiritismo brota de dentro de nós para espraiar-se no meio onde atua, gerando crescimento e progresso. Esse é o mais significativo. Essas 3 etapas são naturais e obedecem ao espírito de sequência. Não se pode definir critérios de tempo e expectativa para alguém, a não ser para nós próprios. E o que é a reforma íntima? Reformar é formar novamente, dar nova forma. Reforma íntima nada mais é que dar nova direção aos valores que já possuímos e corrigir deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivações para mudar. Não é exterminar o mal em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido na consciência. Não é reprimir, mas educar os nossos sentimentos. E por que fazê-lo? Porque é um mandamento cristão. Portanto, como disse Jesus, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um ser prudente que edificou sua casa sobre a rocha. São palavras de Jesus. Também porque a finalidade da encarnação
Kardec, na pergunta de O Livro dos Espíritos, na pergunta 132, pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas para alcançar essa perfeição, tem de sofrer as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que consiste a expiação. Portanto, meus amigos, a finalidade da nossa encarnação é o nosso aprimoramento espiritual. Nós estamos aqui neste planeta para executá-lo, né? Mas para isso nós devemos superar todas as vicissitudes que aparecem em nossas vidas, ou seja, superarmos todas as dificuldades, tudo aquilo que ainda representa inexperiência para nós e se torna algo grande, algo que parece imensurável, porque nós ainda não temos a experiência, nós ainda carecemos do aprendizado. E é nisso que está, né, a nossa expiação, porque à medida em que nós aprendemos, à medida em que nós crescemos, nós superamos as nossas dificuldades e nós criamos maturidade, conhecimento, experiências, e aí partimos para uma nova etapa da nossa evolução. Também porque temos a responsabilidade de viver em sociedade e principalmente de recebermos a missão de sermos pais. Então, a reforma íntima, ela se torna necessária, essencial para nós, porque nós aprendemos. E esse nosso aprendizado vai possibilitar a todos nós uma melhor vivência em harmonia com a sociedade, com os que nós convivemos, com aqueles com os quais nós interagimos no dia a dia, sob todos os aspectos. E mesmo porque todos nós temos que crescermos, né? Temos que nos harmonizarmos melhor. E muitos, a grande maioria de nós, recebem a missão da paternidade para se tornarem pais. E para isso nós precisamos de dar o nosso exemplo vivo. Nós precisamos, como professores, passarmos para os nossos filhos já aquela conduta necessária, aquela conduta melhor de como ser humano, né? E de estarmos em harmonia, em equilíbrio sob todos os aspectos. E eles, né, nos copiarão. Eles terão, digamos, aí um respaldo melhor, uma facilidade melhor, porque os nossos filhos estão olhando, né, no nosso dia a dia o nosso comportamento. E logicamente que ele vai fazer lá fora aquilo que ele vê, o nosso comportamento que nós fazemos dentro dos nossos lares. Então é preciso tomarmos muito cuidado, porque nós estamos sendo supervisionados, ou seja, os nossos filhos estão olhando o que nós estamos fazendo e eles vão ter o mesmo comportamento na sua vida diária.
Também devemos fazer esta reforma íntima para evitarmos o arrependimento tardio em nossas vidas. Se não existisse o trabalho redentor na vida espiritual, as almas teriam que reencarnar com brevidade, porque não suportariam o nível mental das recordações e perturbações do arrependimento. Então nós precisamos tomar cuidado com tudo o que nós estamos fazendo. Nós, quando desencarnamos, levamos essa gama imensa de arrependimento consciencial dentro de nós. E quando chegamos ao mundo espiritual, o que vai fazer com que nós estejamos mais em paz é os novos aprendizados que virão para nós. É o trabalho que ali existe para estarmos aliviando a nossa consciência e aprendendo. Se não fosse isso, se nós fôssemos, digamos, lá na pátria espiritual, ociosos, os espíritos não aguentariam isso e teriam que reingressar na carne quase que imediatamente, por causa de que ali enxerga com mais clareza, com mais luz, tudo o que fizeram de errado. E então, com o aprendizado que nós teremos, com aquilo que nós conhecemos de nós, principalmente nos lugares aonde nós falhamos, é onde, na pátria espiritual, nós vamos, digamos assim, trabalhar melhor aquele lado, aonde ali é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, para que quando regressarmos à Terra, sejamos vitoriosos sobre aqueles aspectos que tanto nos denegriu e que tanto contribuiu para pesar a nossa consciência. Também a reforma íntima serve para nós nos conhecermos. A natureza nos leva ao esquecimento do passado exatamente para aprendermos a descobrir em nosso mundo interior as razões profundas de nossos procedimentos. Através de análise dos pendores e impulsos, interesses e atrações que formam o conjunto de nossas reações denominadas tendências. Então, há muitas pessoas, e a gente vê, que tem uma curiosidade muito grande de querer fazer regressão, de memória, ou fazer terapia de vidas passadas. Mas nós sabemos que o esquecimento do passado é algo como uma lei, e ela não deve ser, digamos assim, procurada, porque se é um esquecimento, é porque é a melhor maneira de permanecer. Se nós quisermos termos uma noção de quem nós fomos, é preciso que nós nos conheçamos, e já começamos a fazer isso desde agora. Então é preciso nós pararmos, refletirmos, fazermos uma reflexão mais profunda sobre o nosso comportamento. Como é a maneira que eu estou vivendo essa minha vida? Como eu estou me comportando com relação aos problemas que surgem na minha vida? Como eu trato as pessoas, como eu trato os meus filhos,
a minha esposa, os meus familiares, como eu trato a todos com os quais eu interajo. Como os meus sentimentos em razão de tudo o que está aqui na Terra. Como eu vejo aquele que está sofrendo, aquele que está desesperado, passando por momentos difíceis. Então, isso são sentimentos, né? São os nossos sentimentos aos quais nós não devemos falseá-los, principalmente para nós mesmos. Então, assim, não precisamos de fazer uma regressão de memórias. Não é necessário fazermos terapia de vidas passadas, porque aí dá para nós entendermos quem nós somos, as nossas tendências, o nosso comportamento, as nossas ações nos indica quem nós somos em realidade. Então, é preciso que nós tenhamos este bom senso, né? Também a reforma íntima faz com que todos nós, através destes conhecimentos, possamos alcançar e melhorar gradativamente o nosso progresso moral. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 785, Kardec indaga: qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: são o orgulho e o egoísmo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Porque o egoísmo e o orgulho faz com que nós pensemos que nós somos os melhores do que o outro, que nós precisamos de ter uma vida muito melhor do que a do outro e não ligamos em hipótese alguma para as dificuldades do outro, enquanto que nós deveríamos estarmos preocupados sim, porque é nossa obrigação, é nosso dever ajudarmos o nosso semelhante, porque Jesus nos convoca a isso. Jesus nos diz: faça aos outros o que gostaríeis que fizessem a vós. Então, o egoísmo faz com que nós nos isolemos, com que nós fiquemos e nos tornemos indiferentes à vida, ao outro, ao nosso semelhante. E nós ficamos frios, nos tornamos de um sentimento muito frio e só queremos e vemos a nós próprios. E isso traz para nós uma imensa dificuldade, porque vamos nos tornando essas pessoas isoladas, pessoas indiferentes, pessoas um tanto vazias, porque nós não sabemos amar, nós não sabemos compreender o nosso semelhante. E aí fica muito difícil para todos nós. E com a reforma íntima, nós também podemos melhor buscar a felicidade, que é algo que todos nós almejamos. Quem está na reforma interior tem um referencial fundamental para se autoanalisar ao longo da caminhada educativa. Um termômetro das almas que se aprimoram. Inevitavelmente, quem se renova alcança a maior conquista das pessoas livres e felizes
que é o prazer de viver. Veja bem, como é fundamental para todos nós a busca da nossa renovação moral, de fazermos esta reforma íntima sem querermos destruir o que temos em nós, mas que seja tudo num sentido de renovação. A maior dificuldade para se fazer a tão falada reforma íntima é justamente saber o que devemos reformar em nós. Aí vai a pergunta: o que está errado em nós? E quando nós fazemos esta pergunta, o que está errado em nós? Onde que nós precisamos arrumar a casa? Onde nós temos a necessidade de fazermos as modificações? Veja bem, isto é autoconhecimento. E se nós não temos o autoconhecimento, esse conhecimento íntimo, fica difícil, porque eu não sei quais são os meus valores positivos e muito menos os meus valores negativos. Então, como que eu posso melhorar essa minha parte se eu não a conheço? Então, por isso, é essencial para a reforma íntima o autoconhecimento ou conhecer-se a si mesmo. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, o Kardec faz uma indagação: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? E os Espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. E o Kardec, insiste. E então ali Santo Agostinho dá para ele o que poderia, digamos, ser assim, ser feito para que houvesse esta remodelação em si, para que o ser pudesse se conhecer e, a partir desse instante, fazer a reforma íntima necessária que lhe trará o conhecimento de si, para que ele possa realmente supervisionar e estar em equilíbrio com o seu universo interior e pessoal. E Santo Agostinho diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém teve motivo para de mim se queixar. Então veja bem, todos nós devemos, quando formos deitarmos, termos ali o nosso sono, precisamos fazer uma revisão do nosso dia, vermos se nós não magoamos ninguém, vermos se nós não corrompemos a ninguém, se nós não fizemos coisas das quais nós envergonharemos. E é dessa maneira, fazendo esta análise, nós estamos conhecendo a nós próprios, nós podemos fazermos esta reforma e podemos então ter a certeza de que nós estamos caminhando dentro do caminho correto. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas
faculdades de amar. Nós precisamos entender que o ser que está na Terra é, como nós vimos, para o nosso crescimento espiritual, para o ser melhor, solidário, ser fraterno, e não para ter. Por quê? Como está dizendo aqui, né? Os bens que mais nos atrapalham são o amor aos bens terrenos. Por quê? Porque a pessoa fica compenetrada só naquilo, acha que nós viemos a essa terra para termos posses, bens de consumo, essa coisa toda, e assim nos empenhamos, né, nessa luta terrível. Assim nós queremos e criamos competições infernais e queremos de alguma forma vencer tudo, muitas das vezes ilicitamente. Isso não pode, né? Então nós podemos até competirmos em certos aspectos, mas com, digamos, honestidade, né? Com a nossa realidade, com os reais valores, mas geralmente as posses do bem, as posses das coisas materiais, me desculpe, que faz com que nós queremos nos tornar mais ricos, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, né? E esses bens terrenos nós temos que ver que quando nós desencarnamos, eles ficam aí. E nós levamos daqui o que nós fizemos do nosso melhor, sem segundas intenções. Então as nossas dificuldades estão aí, geralmente porque nós queremos e por causa dos bens materiais, nós criamos raízes ali e nós desrespeitamos muitas das vezes a lei divina e até mesmo a lei dos homens, né, principalmente, né? E isso tem nos causado um terrível engano. Então, precisamos mudar? Logicamente que sim. Então, pense assim. A reforma íntima é o primeiro passo para que o ódio, a raiva, o remorso, a vingança, etc., se transformem em amor. O amor incondicional que o Mestre Jesus nos ensina sempre. Então, sabemos o que precisamos mudar? Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que se cumpre que primeiramente os expilai, expurgai dos vossos corações todo esse orgulho, todo esse egoísmo que tem nos emaranhado e que tem feito com que nós nos aprisionemos às nossas condições inferiores. Como fazer? Em sua autobiografia, escreveu um método para adquirir os princípios básicos de viver com êxito, o Benjamin Franklin. E ele trouxe então assim 13 princípios básicos, né? Primeiro, a temperança. Não coma até o embotamento. Não beba até a exaltação. Segundo, o silêncio. Não fale sem proveito para os outros ou para si mesmo. Evite a conversação fútil. Terceiro, a ordem. Tenha um lugar para cada coisa. Que cada parte do trabalho tenha seu tempo certo. No quarto, ele nos fala sobre a resolução. Resolva executar aquilo que deve. Execute sem falta o que resolve. Quinto, frugalidade. Não faça despesas sem proveito para os outros ou para si mesmo. Ou seja, nada desperdice. Sexto, diligência. Não perca tempo. Esteja sempre ocupado em algo útil.
Dispense todas as atividades desnecessárias. Sétimo, a sinceridade. Não use de artifícios enganosos. Pense de maneira reta e justa. E quando falar, fale de acordo. Oitavo, a justiça. A ninguém prejudique por mau juízo, ou pela omissão de benefícios que são dever. 9. Moderação. Evite extremos. Não nutra ressentimentos por injúrias recebidas tanto quanto julga que o merecem. 10. Asseio. Não tolere falta de asseio no corpo, no vestuário ou na habitação. 11. Tranquilidade. Não se perturbe por coisas triviais, acidentes comuns ou inevitáveis. 12. Castidade. Evite a prática sexual sem ser para a saúde ou a procriação. Nunca chegue ao abuso que o enfraqueça, nem prejudique a sua própria saúde ou a paz de espírito ou reputação de outrem. 13. Humildade. Imite a Sócrates e a Jesus. Essas são as recomendações de Benjamin Franklin para todos nós. É fácil fazer a reforma íntima? Logicamente que não, né? Mas quando nós nos predispomos a isso, nós haveremos de ter êxito na nossa empreitada. E Paulo mesmo nos diz, né? Não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então veja a dificuldade que o próprio Paulo de Tarso, né, encontrou aí na sua caminhada. Reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos e não anulação de uma parte de nós considerada ruim. Uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Educação significa trazer à luz, vem do latim educare, que significa levar para fora, fazer sair, extrair e tirar. É extrair da alma os valores divinos que recebemos quando fomos criados. Educação é disciplina do sentimento íntimo, fruto de um acordo celebrado conosco mesmos. Mudança dos hábitos mentais e comportamentais. Para se educar é preciso vigilância, tendo em vista os hábitos que arregimentamos nas vidas sucessivas. Então hoje nós estamos vivenciando todas essas nossas tendências, nossa maneira de ser, os nossos hábitos, que é, na realidade, né, uma aglomeração de tudo que nós viemos fazendo, tudo aquilo que nós viemos trazendo, o nosso comportamento durante as nossas caminhadas sucessivas, as nossas reencarnações. E hoje, muito mais conscientes, é muito mais fácil para nós, que hoje temos esse nível de consciência, de começarmos a fazer essa remodelagem, né? A fazermos esta reforma íntima, que é a educação dos nossos sentimentos, educar os nossos sentimentos. Muitos definem seu crescimento espiritual pela quantidade de realizações a que se devotam por fora, externamente, quando o crescimento pessoal só encontra medidas reais nos recessos do sentimento, né? Então não são as coisas artificiais ou mecânicas que nós estamos fazendo aí externamente, mas sim a mudança dos nossos sentimentos, né?
como estou pensando em relação às coisas do meu dia a dia, né? Ao meu próximo, o amor ao meu próximo, aos refugiados, aos preconceitos, né? Que tanto se tem em sociedade. Como é meu sentimento de solidariedade a todos esses nossos irmãos? É real, né? Então nós precisamos de sermos sinceros e de vermos isso dentro de nós, né? Isso que é necessário. Ninguém foge aos desafios da vida, que são técnicas de avaliação moral para os candidatos à felicidade. O homem revela sabedoria e prudência no momento do exame, quando está convidado à demonstração das conquistas realizadas. Então nós precisamos, né, estarmos muito atentos a como nós estamos nos comportando, a como nós estamos reagindo e como tem sido a nossa vida, né, perante as próprias dificuldades, não só naqueles momentos bons, mas principalmente e essencialmente nos momentos de crescimento, que são aqueles momentos mais difíceis e naqueles momentos que encontramos aqueles obstáculos que parecem intransponíveis, né? Então, aí que nós precisamos de medirmos os nossos esforços, de termos esta convicção em nós, de que é assim que nós crescemos, porque ninguém passa para uma outra etapa sem primeiramente ter o conhecimento pleno daquela que está vivenciando, né? Em tudo, nas nossas promoções vivenciais, em todos os aspectos, as nossas conquistas só se faz passando de uma hierarquia para outra, para uma superior, quando nós temos, né, todas as devidas qualidades para irmos para uma outra etapa. Então, a mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção ao que já conquistamos, né? Então, não é destruir aquilo que você foi, mas aquilo que nós conquistamos, nós precisamos dar uma nova direção, mudarmos o nosso comportamento, a nossa maneira de ser. Se hoje nós já temos esse discernimento, vamos colocá-lo na nossa vivência prática, no nosso dia a dia. Então, isso que é necessário. Não queira destruir a sombra, ela desaparece com a luz. Então, não é preciso destruir essa sombra que existe em nós. Nós precisamos termos essa consciência, né, de que a luz, ela dissipa toda a sombra, todas as trevas, né? Então, o conhecimento, a mudança de comportamento, isto é essencial na vida de cada um de nós. E como nos diz Jesus, né, na sua passagem maravilhosa, ele diz para todos aqueles aos quais ele curou, aos quais aqueles que foram atrás de si, rogando que os curasse das suas enfermidades, né? Essas enfermidades que eles traziam em suas almas. Então Jesus, após curá-los, dizia: vá e não peques mais. Não peques mais é no sentido de não retornar aos mesmos princípios, para que aquele espírito está tendo agora uma nova oportunidade de mudanças interiores, de mudança em todo o seu projeto de vida, porque ele estava enfermo justamente porque estava arraigado às coisas ruins. Então é preciso que haja essas mudanças em nós. O não peques mais é sermos diferentes, muito melhores do que nós já fomos.
é empregarmos na nossa vivência diária todo o aprendizado que nós agora conhecemos e dominamos. É termos a certeza de que todos nós estamos vivendo em um caminho e trabalhando para melhor. E devemos sempre estarmos conscientes de que nós somos aprendizes. E os aprendizes ainda não sabem tudo. Os aprendizes, eles estão sempre aprendendo, porque o interessante da vida é isso, é o aprendizado, é você ter essa curiosidade de superação, de melhora dentro de si, de se tornar uma pessoa nova, de passar, né, daquele homem velho para o homem novo, um homem agora que tenha novos sentimentos, que tenha uma filosofia de vida muito mais coerente e adequada com os sentimentos que vai em si. É preciso demonstrar a nossa lealdade para com Deus, amando todos os nossos irmãos, fazendo o melhor que está à nossa disposição. Então, não vamos dificultar a vida de ninguém, ao contrário, vamos fazer com que a vida fique mais fácil para todos aqueles que caminham próximo a nós, né? Ou junto a nós, e fazermos o nosso melhor. E termos então esta convicção, porque de que nós somos meros aprendizes. E que o dia em que nós considerarmos que já sabemos tudo, aí nós estamos estagnados, porque ninguém sabe tudo, né? Em todos os sentidos, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós nos compenetramos, nós sabemos que nada sabemos. Como, veja bem o que disse Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. Veja, ele que foi um dos homens mais inteligentes, né? Nesse aspecto que passou sobre a terra, um homem justo, um homem bom, um homem de visão muito ampla, e ele teve essa humildade de dizer que nada sabia. Então imagine nós. Ele era mestre, né? Sócrates era mestre. E nós? Quem somos nós? Então, como Jesus, que só trouxe alegrias em nossas vidas, e o seu evangelho é bússola direcionadora dos nossos passos, ele traz para nós, né, a simplicidade da vida, que o homem só pode ser feliz quando realmente ele ajuda o seu próximo a encontrar a felicidade. E esse caminho é que nos liberta, esse caminho é que nos conduz à nossa felicidade. Então, para isso, tenhamos toda a certeza de que nós precisamos do autoconhecimento. Precisamos desse autoconhecimento como referencial para fazermos a nossa reforma íntima, para perguntarmos a nós mesmos e termos estas respostas, para perguntarmos a nós mesmos como nós somos, o que nós estamos fazendo, como estamos condizendo agora nesse momento, é correto com as leis divinas? É correta com os ensinamentos de Jesus? Mas nós precisamos, para educarmos os nossos sentimentos, deste referencial do autoconhecimento. Então, precisamos nos conhecermos, nos reformularmos e assim seguirmos adiante. Seguirmos sempre trilhando os passos de Jesus, porque Ele é o nosso amigo incondicional, o amigo de nossas vidas, o amigo que nunca nos abandona, que nunca nos esquece, porque Ele é o nosso bom pastor e por mais que a ovelha
tenha se desprendido do seu redil, ele a busca para integrá-la novamente aos seus. Então, caminhemos sempre e temos a certeza de que todos nós podemos sim fazermos o nosso melhor e intentarmos para a nossa reformulação e sabermos que nós seremos vencedores dentro dos conhecimentos da lei divina. Que a paz, a luz e a misericórdia divina reine em nossos corações, hoje e sempre. Muita paz a todos.